Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, são 8 horas e 49 minutos deste 3 de agosto de 2021. Estamos dando início ao Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo Instagram e pelo YouTube. Estamos ao vivo para trazer os primeiros andamentos de preços, as primeiras notícias, aquilo que já é informação importante para você começar o seu dia. Enfim, estamos aqui de plantão para te manter bem informado, para que você mande suas perguntas, mande suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Aquilo que a gente não conseguir te responder hoje, a gente vai te respondendo ao longo dos próximos dias, tá certo? Vamos levar ali as perguntas para os nossos especialistas e aí a gente vai te respondendo, vai te trazendo todas as informações sempre em primeira mão. Tá bem assim? Vamos assim começar a nossa terça-feira. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então siga esse perfil no Instagram, @cooperativa-cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Primeira coisa, vamos rodar os preços, vamos saber o que tá caindo, o que tá subindo nessa terça-feira. E eu já posso adiantar que é um dia de baixa quase generalizada para as commodities agrícolas. Soja, milho e trigo recuam na Bolsa de Chicago. Quem lidera essas baixas é a soja, nesse momento perde mais de 1%. O milho cai 0,74% no seu contrato mais negociado e o trigo 0,60%. O café, que até há pouquinho recuava, passou para o campo positivo e agora tem uma alta de 0,91%. O açúcar, 0,84%, o algodão, 0,52% de baixa. O petróleo sobe, nós temos aí para o WTI uma alta de 0,18% agora. E o ouro cai, 0,54% de queda. Então, a gente vê que é um dia não comum para todas as commodities, né? Não, todas elas não seguem ali um mesmo caminho. A gente está de olho, a gente está acompanhando. Porque a gente tem aí que ter atenção a alguns fatores, que é o que a gente vai comentar a partir de agora, e alguns desses fatores, sim, são comuns para todas as commodities, inclusive aquelas que não são agrícolas. Vamos ver se eu consigo aqui abrir. Hoje a internet está me deixando bem na mão aqui, mas acho que a gente consegue trazer algumas informações por aqui. Eu vou abrir a live aqui pelo Instagram, para que a gente possa ir respondendo também as perguntas enquanto a gente vai conversando, né? Vou abrir aqui pelo meu celular que a gente consegue, portanto, ter uma, né? Acompanhar também os comentários, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar pelos grãos. A soja, o milho e o trigo recuam nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. A soja, principalmente, liderando as altas, porque ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, surpreendeu o mercado e trouxe uma correção nos números ali do índice de lavouras em boas ou excelentes condições para cima, senhoras e senhores. 2 pontos percentuais a mais. E o mercado esperava uma correção para baixo, dadas as adversidades climáticas, né? Esse momento aí que as lavouras de soja vêm sofrendo com o tempo quente e seco em partes dos Estados Unidos, mas o USDA surpreendeu o mercado e trouxe então essa alta de 2 pontos percentuais. Agora nós temos a retomada dos 60% das lavouras em boas ou excelentes condições. Isso trouxe certa pressão para o mercado, porque o mercado ontem, inclusive, que vinha trabalhando em queda, passou a subir justamente de olho nas questões climáticas, não só para a soja, mas para o trigo principalmente. O trigo fechou com quase 30 de alta ontem, porque foi ali motivado por um corte na produção russa de trigo. A Rússia, que é a maior produtor e exportador mundial de trigo, a Rússia trouxe um corte na sua produção de trigo por uma consultoria local, uma consultoria russa muito respeitada. Isso puxou os preços do trigo, soja e milho foram na carona. Depois a gente recebeu mapas atualizados do NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, mostrando a previsão para todo o mês de agosto. Chuvas abaixo da média ou dentro da normalidade em uma região extensa do Corn Belt, extensa dos Estados Unidos, e temperaturas acima da média em regiões que já sofrem com esse problema, mas também essa polarização, né, da seca, como disseram os especialistas,
se desviando para o leste agora. Mas lembrem-se, o leste já recebeu muitas chuvas e vinha registrando temperaturas mais amenas. Então a gente precisa entender como essas chuvas mais limitadas elas vão impactar neste momento das lavouras de soja nos Estados Unidos, que estão em fase de enchimento de grão, formação de vagens. Então, para a soja, começa um período crítico, um período crucial, um período decisivo. No milho, nós tivemos uma correção também no índice, mas de 1 ponto percentual para baixo. O mercado esperava 2 pontos percentuais para baixo. Então, nós tivemos aí um relatório do USDA que acabou surpreendendo um pouco, né? Porque veio meio desalinhado ali com as expectativas do mercado. E o reflexo para os preços, ele apareceu imediatamente, já quando o mercado abriu, retomou seus negócios na noite da segunda-feira, já vinha atuando, então, em campo negativo. E dá sequência a essas perdas que, como eu disse, nesse momento passam de 1%, tá? A mesma coisa vale para o milho, a mesma coisa vale para o trigo, uma coisa acaba indo na carona da outra. O que ajuda a pressionar as commodities de uma forma geral? Aí, nesse caso, a gente não se restringe só à soja, ou só ao milho, ou só ao trigo. As commodities de uma forma geral. Há uma preocupação bastante grande com o novo pior momento que a China vive na pandemia do coronavírus desde o surto inicial lá em Wuhan. Cerca de 300 novos casos causados provavelmente pela variante Delta em 10 dias foram confirmados. Isso trouxe muita preocupação ao mercado, traz muita preocupação ao mercado e o governo chinês está reavaliando as medidas de isolamento, deve promover, na verdade, uma nova quarentena, um novo lockdown. Então, trazer novamente esse isolamento para milhões de chineses, o que traz muita preocupação em torno da demanda por comida, por combustíveis, e isso, obviamente, pesa sobre as commodities, uma vez que a China é a maior compradora de commodities do mundo, de todas as naturezas. Então, essa movimentação do preço, né, essa movimentação internacional em torno dessas notícias de Chicago, elas trazem, de fato, muita preocupação ali para os mercados de uma forma geral. Embora a gente tenha essa preocupação, ainda sobem os futuros do petróleo, né? Tanto o WTI quanto o Brent operam em campo positivo, o gás natural também subindo nesta manhã de terça-feira, mas ouro, prata e cobre recuam na manhã de hoje. Vamos dar uma olhadinha no dólar index, como é que tá? O dólar index hoje está caindo 0,13% e alguns índices acionários também recuando, outros subindo. É um momento de reavaliação do mercado, né? O mercado está tentando entender o que vai acontecer, como essas... primeiro, quais serão essas medidas tomadas pela China, né? O que será efetivamente realizado, o que vamos fazer efetivamente lá na nação asiática e, na sequência, entender como é que isso vai impactar sobre a demanda por commodities. Essa é a minha principal pauta aqui no Notícias Agrícolas hoje, então, terminando aqui a nossa conversa, eu vou tratar de novo de falar com os economistas, com os analistas de mercado, entender o que está acontecendo e qual é o sentimento dos analistas internacionais, trazer isso para uma notícia e a gente tentar traçar, então, essas projeções, essas tendências a partir desse novo momento difícil que passa a China com a pandemia do coronavírus. É importante lembrar, a variante Delta, ela é uma variante extremamente contagiosa, de rápido contágio, então isso conta, e ela é uma variante um pouco mais agressiva também. Então, a gente tem que estar bastante atento ao que acontece a partir de agora, porque é um novo momento se desenhando para a pandemia, para essa variável gigante que vem influenciando no mercado de commodities há quase 2 anos, ou há pelo menos 2 anos, e a gente vai precisar monitorar, tá certo? Então, bota aí no teu radar, monitorar as notícias da pandemia na China, tá? Isso é importantíssimo para entendermos o que estamos acontecendo. Vamos dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários. O Maurício, Carla, com o boletim da safra dos Estados Unidos, com as lavouras em excelente estado, teremos uma semana de quedas, soja e milho? Olha só, Maurício, a sua pergunta é excelente, porque nesse momento é difícil a gente dizer se o mercado vai continuar realmente bastante
né, recuando e respondendo a esse relatório, ou se vai aos poucos monitorando os novos mapas, que, como eu falei, mostram poucas chuvas e temperaturas ainda bastante elevadas. Deixa eu ver se... Hoje, como eu falei, a internet tá me traindo por aqui, né? Mas eu vou tentar trazer aqui algumas informações aí de curto prazo. Então, a gente vai precisar entender, Maurício, se de um lado a soja, o milho principalmente, né, esses dois, o trigo já tem um caminho mais bem traçado, assim, mas falando de soja e milho, a gente vai precisar entender se esse mercado vai manter ainda o foco bastante sobre essas questões todas do relatório de ontem, ou se vai olhar para frente, vai olhar os mapas e vai começar também a refletir as informações dos tours de safra que estão sendo registrados, que estão para começar lá nos Estados Unidos, né? Aí são informações in loco, são informações que estão sendo apuradas juntos aos produtores, enfim. Então, a gente vai ter que acompanhar. Como eu falei, a sua pergunta é excelente. Não sou analista de mercado, mas vou levar essa pergunta para os analistas, mas já posso adiantar que parte da resposta vem daí, né? Precisamos entender como virão os mapas e o clima efetivamente para os Estados Unidos nos próximos dias, tá? Porque de nada adianta a gente ter 60% das lavouras em boas ou excelentes condições nos Estados Unidos se nós não tivermos, na sequência, chuvas para garantir que esse percentual se mantenha ou possa aumentar e garanta a boa produtividade, portanto, de algumas regiões, né? Ontem eu trouxe uma matéria bastante completa sobre as questões climáticas, tá aqui no... Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. Deixa eu só me lembrar aqui que caminho eu fiz para postá-la. Peraí. Menu. Ela ainda tá em destaque na nossa página inicial, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Notícias grãos. O título é: Novos mapas do NOAA mostram agosto mais quente e seco no meio oeste americano. E não só os mapas do NOAA, mas do Commodity Weather Group, que é um grupo um instituto de meteorologia muito respeitado também pelo mercado, né? Bastante focado em trazer um boletim diário sobre as condições climáticas, meteorológicas para a agricultura, e eles já sinalizavam nesse boletim de ontem que a gente teria uma expansão do estresse hídrico para o meio oeste americano nesses próximos dias. O ponto crucial aí como a gente pode dizer, desses mapas, dessas previsões, é o período de 6 a 10 dias. Ali a gente tem que ter bastante atenção, tá? Bom dia pro Turco Gerson. Não sei se é alguém que está aqui conosco. Falando de milho, é bom lembrar que o relatório do DERAL publicou sobre a queda de volume no Paraná. É a pior perda da história para a segunda safra de milho no Paraná, segundo os dados do DERAL. Então, quando a gente fala de milho, a gente se foca muito mais na questão interna, né? A influência de Chicago existe para a formação do preço, mas ela é muito mais limitada do que acontece na soja, por exemplo. Na semana passada, a gente viu um Chicago muito mais acomodado para baixo e os preços aqui na B3 explodindo. Justamente porque, refletindo essas condições aí preocupantes, não só para o Paraná, mas para todas as regiões. E vocês se lembram, no começo de julho, eu falava, ainda estamos contabilizando as perdas da safrinha. Muito mais vem por aí. A gente vai ter novas surpresas. E o mercado está confirmando essas novas surpresas, como é o caso, por exemplo, do DERAL, como lembra aqui o amigo Ribeiro, sobre o relatório do DERAL. Então, de fato, nós temos que olhar para isso. Os preços do milho aqui no Brasil, eles mantêm-se sustentados, mantêm-se firmes em patamares bastante elevados. A gente está falando de preços ainda bem acima de R$90 por saca. Chegou a superar os 103 na semana passada, mas é um momento de extrema volatilidade. Também aqui no Brasil, a gente tem a questão cambial, que pesa bastante para a formação dos nossos preços. A gente tem ainda uma colheita lenta, mas tendendo a ganhar ritmo aí nesse mês de agosto. As condições climáticas parecem um pouco mais favoráveis. Nós já importamos
mais de 1 milhão de toneladas. Os números não são meus, são da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, trouxe ontem o seu boletim atualizado e nesse acumulado de 2021, o Brasil já importou mais de 1 milhão de toneladas. As nossas exportações ganharam um pouco mais de fôlego aí no mês de julho, também em comparação aos outros meses, porque a gente tem um pouco mais de oferta no mercado, um pouco mais de produto chegando, então a gente pôde ver os nossos embarques também tomarem um pouco mais de corpo. Então, sim, quando a gente fala de milho, a gente tem uma preocupação bastante grande com a oferta aqui no Brasil, além de termos que monitorar a colheita, a importação, o dólar e o andamento dos nossos negócios por aqui, porque a liquidez está bastante curta, né? Então, a gente está de olho em todas essas notícias, nessa composição de fatores, como isso vai refletir no andamento dos preços, tá? A gente está sempre tentando ali trazer todas as principais notícias, as principais informações, para que você tenha um cenário completo para tomar bem as suas decisões. Deixa eu ver aqui que a gente tem mais alguns comentários, aí a gente passa para os próximos mercados. Bom dia, pessoal do Direto na Fazenda, bom dia. Ontem falaste do arroz e não consegui assistir. Podes resumir novamente? Obrigado. Júnior de Capivari. Júnior, na verdade, o mercado de arroz ele não tem grandes novidades, né? O mercado de arroz ele segue ainda num momento bastante estável. Há uma certa linearidade ali nos preços. A gente não vê grande movimentação nem do lado do comprador, nem do lado do vendedor. Então, a gente tem um mercado ainda bastante estável, né? E preços que vêm se mantendo nas principais regiões produtoras, sem apresentar grandes variações ou grandes mudanças. Assim que a gente tiver... Tanto que o Maicon aqui me pergunta, soja e arroz, os valores se mantêm? Para soja, os valores vêm se mantendo. Ontem, como nós tivemos uma baixa um pouco mais agressiva do dólar e as altas em Chicago foram pequenas, a gente teve algumas praças de comercialização que registraram baixas nos preços da soja, mas a gente ainda está falando de preços acima de R$150 no interior do Brasil, acima de 160 em algumas regiões, como praças do Paraná, por exemplo, que apresentam essas referências aí bastante elevadas ainda. Para o arroz, a situação é parecida, mas os preços não estão tão elevados, né? Estão ali ainda variando na casa dos 75 a 80, R$85 por saca, e ainda é essa situação, né? Então, a gente tá de olho nisso e qualquer grande novidade eu te trago por aqui, tá bem? A gente fica aí com esse compromisso de qualquer grande informação sobre o mercado de arroz, a gente atualiza por aqui, em primeira mão, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de açúcar. O mercado de açúcar hoje volta a recuar, né? Nós tínhamos ali ontem alguns ganhos sendo registrados. Nós temos algumas informações importantes sobre o setor sucroenergético, porque as perdas aqui no Brasil causadas pelas intempéries climáticas das mais diferentes naturezas, não foram só as geadas, mas a seca, comprometeu muito a produção de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora, ela trouxe essa condição, né? E o que a gente observa ainda, o mercado olhando, né? O mercado refletindo. Parte das baixas de hoje, segundo o Jonathan Simeão já pôde apurar na manhã dessa terça-feira, ela vem de um movimento de realização de lucros, porque os preços subiram bem na última semana, mas segue essa tensão aqui sobre o frio no centro-sul do Brasil. Há nas previsões a possibilidade de algumas outras massas de ar frio, ainda, né, com a sua abrangência, a sua intensidade um pouco incertas, mas ainda bastante ali no centro, né? Tendo espaço no centro dos traders, do radar ali dos traders. Então, a gente está de olho nessa situação, né? Não há grande também movimentação. O mercado de açúcar precisaria de algumas novas notícias para sentir essa mudança mais brusca. Mas eu já adianto, né? Ontem o Jonathan Simeão entrevistou também o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, que aposta numa perda aí para a safra brasileira bastante agressiva. Na região Centro-Sul, que é a principal região produtora do Brasil, como eu já falei, na marca... Tô tentando abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu celular. Eu consigo dar esse número para vocês exatamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui.
Falei com o Jonatas ontem a tarde inteira sobre essa entrevista, ó. Quebra na safra 21-22 de cana-de-açúcar pode ser de até 100 milhões de toneladas, vê presidente do sindicato de Ribeirão Preto, senhor Paulo Junqueira, tá? Então, vale a pena você recuperar esta entrevista e entender quais são as expectativas para o mercado e para a safra de cana-de-açúcar aqui do Brasil. Vou deixar aqui, ó, menu, vídeos... Paulo Junqueira, tá? Recupera essa entrevista para entender mais sobre as perspectivas para a safra de cana-de-açúcar aqui do nosso Centro-Sul e entender quais reflexos isso pode ter no mercado, acompanhando as informações diárias do Jonathan Simeão, tá bem? Pessoal aqui comentando sobre o milho para a China, né? A gente tá aí num trabalho para exportar milho para os chineses, tá tentando, né, fazer a construção e a implementação de um protocolo para de fato importar milho para a China. Ainda não chegamos lá, mas estamos trabalhando para isso. Há uma força-tarefa importante do Ministério da Agricultura com as autoridades chinesas para que haja esse corredor de exportação de milho aí para a China, o que seria bastante importante para o nosso mercado, né? Pessoal do Direto na Fazenda, Goiânia, Goiás, seguindo com a venda de carne fraca. Tem oferta, mas o mês de julho foi de pouca venda local, com muita ociosidade dos frigoríficos. Sim, foi. E a demanda interna fraca ainda é o que contém um pouco mais dos preços da arroba no momento. Nós temos fundamentos positivos e negativos para a formação dos preços do boi. Então, de um lado, a gente tem uma oferta ainda reduzida de animais, né, uma oferta escassa de animais, ao mesmo tempo em que a gente tem uma demanda interna fraca e as exportações caminhando bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nas exportações, que foram bastante interessantes. Nesse mês de julho, a gente continua desempenhando muito bem, não só nas exportações de carne bovina, mas nas exportações de proteínas animais de uma forma geral. Na carne suína, por exemplo, tanto o volume exportado quanto o faturamento garantido foram maiores do que julho de 2020. Então, isso mostra que a gente tem essa situação, né? Terminamos julho de 2021 com mais de 166 mil toneladas de carne bovina exportadas pelo Brasil, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, tá? Olha só, a média diária foi de 7,5 mil toneladas nesse mês, uma alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos, então, esse avanço de 18,5% no volume embarcado e exportado em julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado também. Então, a gente tem um bom momento aí das nossas exportações. A Andressa Simão, que apurou essas informações da exportação de carne bovina, ela conversou com o Rodrigo Queiroz, que é analista de mercado da Scott Consultoria, e ele disse o seguinte, que os embarques tiveram um saldo positivo devido à demanda internacional bem aquecida, tá? Principalmente para a China. Falta produto no mercado internacional e o Brasil se consolidou como principal país para o abastecimento de carne bovina. O que impulsionou também foram os Estados Unidos entrando na lista dos principais importadores da nossa carne. Veja só como o mundo é redondo, né? Então, aí os Estados Unidos comprando carne bovina brasileira, nós que também lutamos para abrir esses mercados, enfim, estamos ali de olho nessas informações, né? São boas notícias, portanto, vindo do nosso setor de proteínas e posso já puxar o gancho para a gente terminar aqui o nosso comentário sobre o mercado pecuário, o mercado de boi gordo, porque temos aí, né, um bom momento ainda para os preços bastante interessantes. Ontem, Alexander Horta conversou com o Caio Junqueira, esse experiente analista de mercado da Cross Investimentos e do aplicativo AgroBrasil, que se você não tem ainda, baixe no seu celular para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece nesse mercado. Negócios que estão acontecendo em tempo real, um aplicativo bem legal para você aprender um pouco mais sobre o mercado de boi. O que nos disse o Caio Junqueira, informações importantíssimas, inclusive ele mostrou um gráfico bastante interessante, recupere
esse conteúdo. O Caio nos diz o seguinte: escala de abate em São Paulo estão em seu maior nível desde janeiro de 2020. O estado paulista registra escalas de mais de 11 dias, enquanto o Brasil tem média de 8 dias, que também são elevadas para essa época do ano. Então, vou te dar essa dica de conteúdo também, tá? Vou deixar aqui o título da entrevista do Caio. E hoje, a partir das 11h30, tem informações sobre o mercado de boi gordo sendo atualizadas pelo Alexander Horta, tá? Ao vivo, informações fresquinhas para ti, ó. Menu, vídeos, Caio Junqueira. Opa! Eu gosto de deixar aqui nos comentários, porque eu vou falando, mais que, né, vendedor da Polishop. Aí que acontece? Eu posso perder, né? Vocês podem perder o que eu tô falando, porque, né, como eu falei, falo bastante. Aí, ó, pronto, fica tudo salvo aqui, depois você recupera esse conteúdo, tá bem? Então, não deixe de acompanhar a entrevista do Caio e às 11h30, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, novas informações do mercado que começou a rodar há poucos minutos com a abertura do nosso dólar por aqui, tá bem? Bom, alguém me perguntou aqui, o café vai subir? O Darkson, é isso? Darkson Luiz Gomes. Olha só, a gente realmente espera que o mercado encontre, Darkson, uma espécie de equilíbrio, né? Um entendimento do que está acontecendo agora. As perdas causadas pelas geadas ainda estão sendo avaliadas, contabilizadas, estão sendo registradas. O mercado já entendeu que terá menos oferta vinda do Brasil na próxima temporada em função dessas geadas, já tem essa consciência, já internalizou esse fator. Agora a gente vai precisar monitorar os outros fatores também. Então é difícil a gente dizer se o mercado vai continuar subindo, se tem espaço para continuar subindo. O que a gente percebe é que o mercado está bastante volátil, está passando ainda por esse momento de correção, o que é natural, subiu muito e começou agosto com uma perda aí de quase 4% para o Arábica negociado na Bolsa de Nova York. O Robusta, ou Conilon, também caiu lá na Bolsa de Londres. Então, nós temos aí diversos cenários que podem se desenhar para o mercado de café, né? Aqui no Brasil, a gente tem preços ainda bastante interessantes, né? A gente tem preços acima de R$ 1.000 por saca em algumas regiões. Vamos ver como é que ficou o mercado físico ontem. Principalmente para o cereja descascado, né? Os cafés com qualidade um pouquinho superior. Então, a gente vê essa situação, né? A gente tem acompanhado muito de perto. Ontem, na B3, os preços do café 4,5, né? O café Arábica 4,5, fecharam com perdas de mais de 3% e cotações que variaram entre 207 e 217 dólares por saca, tá? Quando a gente vai pro café Arábica tipo 6, bebida dura, bica corrida, ontem nós também tivemos baixas e ficou acima dos R$ 1.000 somente a referência de Campos Gerais, em Minas, com R$ 1.012 por saca de 60 quilos, tá? Quando a gente olha para o cereja descascado, a gente mantém as cotações acima de R$ 1.000 para praticamente todas as principais praças de comercialização, preços variando entre R$ 1.020 e R$ 1.110. R$ 1.020 em Guaxupé, Minas, R$ 1.110 em Espírito Santo do Pinhal. E baixas foram registradas, não de forma generalizada, mas foram, com exceção de Varginha, onde o preço subiu 4% para fechar com R$ 1.040 por saca, tá? Então veja que o momento do mercado ali tentar, de fato, se entender, né? E o Ribeiro tá falando aqui exatamente a realidade. Prever mercado é muito complicado, mas com este cenário tende a subir. É preciso esperar para avaliar todos os estragos da geada. O pessoal da loja Café da Loura também perguntando: bom dia, tem previsão de estabilização do preço do café? Como o amigo colocou aqui, né, o Ribeiro, é muito real essa informação, é muito difícil prever mercado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar protegido. Como? Fazendo o seu hedge. Não importa se você é pecuarista, se você é cafeicultor, sojicultor, produtor de milho ou cotonicultor, não importa. Você precisa estar com a sua comercialização protegida, né? Então, você precisa estar
sempre renovando aquele conceito de comercialização consciente. Que mercado é esse para mim? Quanto foram as minhas perdas? Quais são as tendências projetadas para minha realidade? Tenha ao seu lado um profissional de confiança. O João Batista Olive tem falado sobre isso todos os dias no Tempo e Dinheiro, né? Tem profissionais ali para te ajudar a entender qual a melhor estratégia para o teu negócio, para a tua gestão, porque uma realidade que é boa para mim pode não ser boa para o meu vizinho lá do Goiás, né? Então, isso vale para qualquer commodity, para qualquer produto, né? Não precisa ser só commodity, mas pode ser fruta, pode ser carne suína, pode ser carne bovina, não importa. Você precisa estar com a tua comercialização alinhada para não perder as oportunidades do mercado. Esses momentos de volatilidade, de picos muito altos e de vales muito profundos, eles costumam dar oportunidades interessantes para quem sabe operar este mercado. Hedge, mercado de opções, tudo aquilo que você tem disponível, conheça. Busque educação financeira para estar por dentro de tudo e ficar ali. O mercado caiu, você está protegido da baixa. O mercado subiu, você está apto a participar da alta. E você está ali, ó, redeado, né? Olhando, observando o mercado. Eu falo isso aqui todos os dias. Não dê as costas para o mercado depois que você fizer suas vendas. Então, atenção, tá? Atenção total. Bom dia. Cíntia Arce de Amambai, Mato Grosso do Sul. Equipe da BL Armazém ligados no Notícias Agrícolas. Obrigada. Pessoal da AgroPrime, bom dia, Jataí, Goiás, bom dia. No YouTube, temos aqui também o seu José Roberto Amaral Pinheiro, o seu Antônio Silva e o seu João Batista dos Santos nos mandando bom dia. Bom dia para vocês também que nos acompanham pelo YouTube, tá certo? Estamos então no YouTube e no Instagram do Notícias Agrícolas, tá certo? Pessoal, se vocês quiserem me mandando de onde vocês estão falando, fazendo mais perguntas, mandando suas críticas, sugestões, por favor, o canal tá aberto aqui para que a gente possa conversar sobre os mais diversos assuntos, tá? Passamos ali pelos principais mercados, vamos dar uma olhadinha no que já é notícia hoje, aí a gente vai depois dar uma passeada lá na B3. Vamos olhar primeiro a B3? Vamos ver como é que estão as cotações na B3. Milho subindo nesta manhã de terça-feira, o contrato setembro R$ 99,08 por saca, o novembro R$ 99,45 e a minha tela desapareceu hoje aqui, então a internet tá de brincadeirinha com Carla Mendes. Janeiro, R$ 100,29 por saca. Março, R$ 100,10. As altas variam de 0,05% a 0,28%, 0,54%. Quem sobe mais agora é o contrato janeiro, né? Uma alta de 0,5% agora para R$ 100,29 por saca. Como eu falei no começo dessa live, preços do milho, mesmo com a queda em Chicago, focado muito mais no que está acontecendo aqui no Brasil. As perdas muito agressivas estão sendo refletidas nesse momento na B3. O café sobe hoje, nós temos aí para o setembro uma alta de 0,14%, $207,90 por saca. O março, 218 cents por saca, uma alta de 0,46%, tá? No mercado de boi gordo, a gente tem preços em queda no nosso mercado futuro aqui no Brasil, a B3. O agosto vale R$ 317 por arroba. E também temos o contrato outubro com R$ 324,45. A mesma coisa. Temos algumas baixas? Temos, mas são preços ainda bastante interessantes. São preços elevados, tá certo? Vamos ver o que já é notícia, né? Vamos ver o que já está em destaque aqui na nossa página inicial. E o dólar abre em alta, 0,73% de ganho para valer R$ 5,20 de novo, né? Bastante volátil na semana passada. Segundo informações da agência de notícias Reuters, clima tenso em Brasília eleva dólar ante-real. Mercado aguarda Copom. A cada 15 dias, o Comitê de Política Monetária do Brasil traz as suas perspectivas aí. Pode mexer na nossa taxa básica de juros, a Selic, e a gente vai ter essa informação, então, nas próximas horas, né? Deixa eu confirmar se é isso. É isso mesmo.
Olha só o que diz a agência Reuters. O dólar avança em relação ao real na manhã dessa terça-feira, com os investidores apresentando alguma cautela em meio ao clima político tenso em Brasília. A CPI da pandemia está voltando, o STF voltou do seu recesso, estão ali, né, numa guerra fria. Presidente Bolsonaro, o STF, o Supremo Tribunal Eleitoral ali, direcionado e dirigido pelo Barroso, pelo ministro Barroso. Então, há uma névoa grande em cima de Brasília, e isso vai ajudar a puxar o dólar, portanto. Então, essas são as informações que chegam da agência de notícias Reuters, tá? E mais do que essa questão do clima político em Brasília, de olho também na reunião de política monetária de 2 dias do Banco Central, que começa nessa terça-feira. Aí amanhã, quarta-feira, a gente conhece as novas diretrizes monetárias do Copom. Mapa prepara novo cadastro nacional para registro de agricultores familiares. Sempre bom a gente profissionalizar esses agricultores e continuar mostrando que eles são um pilar importantíssimo do agronegócio. As pessoas sempre tendem a confundir e achar que o agronegócio deixa de fora da sua cobertura, do seu guarda-chuva, os agricultores familiares, quando na verdade eles são parte mais do que determinante do agronegócio brasileiro, né? Vamos lá. Petrobras informa sobre afretamento da FPSO. Vamos lá. Ovos. Produtores conseguem reajuste no primeiro dia de negócios de agosto. Plantel produtivo de agosto é o menor dos últimos 13 meses para os ovos também. Vamos lá. Açúcar opera com perdas moderadas nessa manhã de terça-feira, então abertura do mercado de açúcar já disponível para você, bem como sobre o mercado de soja, mercado já aberto. E temos também a nossa agenda, que é agora que a gente vai saber quais são os nossos compromissos, certo? Com o agronegócio e com o mercado financeiro. Aqui no Brasil, o DERAL vai reavaliar as lavouras paranaenses e trazer esses dados pra gente ainda pela manhã, e os nossos repórteres estão em cima disso por aqui, tá? O mesmo acontece com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A Bolsa de Comércio de Rosário vai divulgar o relatório sobre as perspectivas de mercado agrícola lá para a Argentina. No mercado financeiro, o IPC-FIP já está disponível no site. O IBGE vai reportar a pesquisa da indústria mensal, também já disponível no site. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vai trazer o IPCS de capitais para quarta quadricemana de julho e já está disponível para você também. No mercado financeiro internacional, nós temos nos Estados Unidos alguns dados importantes, entre eles o mais importante, os dados semanais dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, tá bem? Então, essas são as informações da nossa agenda nesta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. São informações que a gente vai ter que acompanhar ao longo do dia, monitorar, porque tem muita informação para ser divulgada nesta terça-feira, tá certo? Pessoal, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a gente tem aqui alguns comentários, algumas perguntas. O pessoal da Barreto Fosfato Bicálcico, não esqueci de vocês, não. Eu tô ali levantando essas informações, tá? E a gente já vai trazer isso pra vocês. Juro que não esqueci, tá? Paulo Praz, do Paraguai, conosco. Prata, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Tamires, o fato da peste suína ter tido o primeiro registro nas Américas coloca o Brasil em alerta? Comente sobre, por favor. Olha só, coloca sim o Brasil em alerta. A gente fez uma matéria sobre isso para trazer informações que esclareçam, né, que momento é esse da suinocultura brasileira diante desse primeiro caso registrado nas Américas. Nós temos aí que ficar, de fato, bastante alertas, porque assim como aconteceu, né, há 1 ano e meio, há 2 anos na China, nós tivemos os primeiros casos, depois foi se espalhando pela Ásia, né? Mais províncias da China, na sequência, mais países da Ásia, depois chegou até a Europa, chegou nos Estados Unidos algum caso, depois agora a gente vê, então, essa condição. Então, sim, eu vou pegar aqui o nome
do entrevistado que a Letícia trouxe, um especialista da Embrapa, para dizer para você o que você tem que estar mais atento, tá? É o Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa Aves e Suínos. Caso de peste suína africana na República Dominicana acende luz amarela ao Brasil. Eu vou te deixar esse nome aqui, tá, Tamires? E também o título do vídeo, tá? Vou te deixar o caminho para chegar até essa notícia e aí você procura, tá? Por aqui, ó. Vou te deixar aqui, ó. Menu, vídeos, Granjeiros, Luizinho Caron, da Embrapa. Assim você consegue ficar por dentro de tudo que aconteceu, tá? Embrapa e do que pode acontecer, obviamente, né? Aves e suínos, tá? E também o título da matéria, da entrevista que a Letícia fez, tá? Tanto que a Letícia, a Tamires pergunta aqui, representa um risco? A Letícia respondeu, representa um risco, mas é uma luz amarela, vamos colocar dessa forma. É uma, né, um sinal ali de alerta, fiquem espertos, vamos cuidar das nossas fronteiras, vamos cuidar do que acontece e tudo mais. Os protocolos que já são adotados pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA, já são bastante eficientes, segundo esse especialista, mas é preciso a gente reforçar os cuidados, como eu acabei de dizer. Então, esse senhor, né, traz toda essa perspectiva. Veja o que ele diz, Tamires. Como a República Dominicana fica em uma ilha e faz fronteira terrestre com o Haiti, é possível que o Haiti também esteja contaminado com o vírus. Então, além dos protocolos que já são adotados pelo MAPA, as pessoas que viajam para áreas onde a doença existe não podem trazer produtos que contenham carne suína, muito menos ir conhecer áreas produtivas destes países. Então, também fica posta essa regra, né? Se alguém tiver que ir para lá, não dá para ir conhecer essas áreas produtivas, enfim. E a gente está nessa condição. Em 2017, o prejuízo estimado para o Brasil no primeiro ano de um surto hipotético de PSA, ou peste suína africana, era de 5 bilhões e meio de dólares. Esse valor hoje em dia é muito maior, já que a produção de suínos no Brasil cresceu, as exportações aumentaram e o investimento em uma suinocultura de ponta, com boa genética e tecnologia, também foi ampliado. Então, atenção, tá? Cuidar das nossas fronteiras. A BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, também trouxe uma nota em relação a isso, e a nota diz o seguinte. Deixa eu só achar aqui a notinha da ABPA. Pronto. Os rígidos procedimentos de biosseguridade adotados pelo setor produtivo foram atualizados e divulgados aos associados pela diretoria técnica com foco especial na movimentação de pessoas intrasetorial. A BPA também pontuou que, em caráter emergencial, a entidade convocou o Grupo Especial de Prevenção à Peste Suína Africana, formado por técnicos e especialistas das organizações associadas, para a discussão de novas ações no âmbito privado em suporte ao trabalho de defesa agropecuária desempenhado pelo Ministério da Agricultura. O Brasil já teve peste suína africana. A Letícia até traz essa recordação. Foi detectado no Rio de Janeiro em 1978. Mas também, segundo dados do MAPA, essa doença aqui no Brasil foi erradicada no final de 1984, tá? Então, a Letícia, ela não dá só um pedacinho da informação, não, Tamires. Ela te traz a informação completa, diagnóstico e prognóstico. O que a gente tem que fazer, tá certo? Vale a pena você checar essa situação toda, tá? Bom, vamos lá. Pessoal do Paraguai conosco nos acompanhando. Eu prometi os mapas de curto prazo, né? Para chuvas nos Estados Unidos. Tanto para 5 dias quanto para 7 dias, os mapas do NOAA mostram chuvas extremamente manchadas. Alguns volumes chegando a Dakota do Norte, nada para Dakota do Sul, partes do Nebraska, todo o estado de Minnesota, todo o estado de Iowa, toda a metade centro-norte de Illinois. Agora, quando a gente olha para Indiana, quase sem chuvas, Ohio com boas precipitações. Então, para os próximos 5 dias, ou seja, 3 a 8 de agosto, né? Vocês queriam saber aí no curto prazo?
aqui estou eu cumprindo minhas promessas. Viu, né, pessoal do fosfato bicálcico? Eu cumpro as promessas. Bom, nos próximos 7 dias, aí a gente já tem uma abrangência maior das chuvas em Illinois, em Indiana, que a gente não tinha nada para Indiana, começa a aparecer chuva para Indiana, alguns poucos volumes para Dakota do Sul, a Dakota do Norte coberta com chuvas e os volumes maiores sendo esperados de fato para Minnesota e Iowa, principalmente o extremo norte de Iowa, tá? Então veja que se essas chuvas forem se confirmando, elas vão realmente trazer um certo alívio ali para o produtor americano, tá? Mas, como eu falei, bem manchado, né? Bem mal distribuído ainda essas chuvas, tá? Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Bom dia, dona Neuza, direto da Zona Leste de São Paulo. Obrigada pela companhia, bom dia. Enfim, senhoras e senhores, 9 horas 33 minutos, acho que a gente já passou pelos principais destaques desta manhã de terça-feira, tem muito mais vindo por aí, já tem a abertura do mercado de café, a abertura do mercado do milho já tá. Preço do milho volta a subir na B3 na manhã dessa terça-feira, CBOT recua mesmo após USDA, esperando novas chuvas nos Estados Unidos. Acabei de dar essa informação aqui, né? Então, já a gente tem essas informações de abertura do mercado do café. Então, milho já tá, milho, açúcar e soja. Já a gente tem o café. Pelo CPEA, trigo, se a Roberta tá me acompanhando agora, com perdas nas lavouras decorrentes do frio, o vendedor segue afastado do mercado. Informações que chegam agora do CPEA, tá? Vou até abrir aqui. Se a Roberta não estiver conosco, se ela quiser acompanhar mais tarde o Bom Dia Agro, tem informações de trigo aqui para ela e para todo mundo que precisa. Veja o que diz o CPEA. As baixas temperaturas da última semana causaram perdas em parte das lavouras de trigo, no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, especialmente as que estão em estágio de desenvolvimento mais avançado, quando são mais vulneráveis ao frio intenso. Segundo colaboradores do CPEA, as condições climáticas nos próximos 2 meses, pelo menos, devem ser fundamentais para se calcular a produção nacional, uma vez que a maior parte das lavouras ainda estava nas fases iniciais e ou intermediárias de desenvolvimento. As geadas e a retração de produtores mantiveram os valores do cereal em alta nos mercados de balcão e disponível, mesmo com a desvalorização do dólar. Você lembra que eu te falei sobre isso ontem, né, Roberta? Além das lavouras de trigo, a frente fria também prejudicou as pastagens. Opa! Entrou aqui uma outra telinha. As pastagens e o milho, substituto na ração, elevando consequentemente o preço do farelo de trigo. Também falei sobre isso. Em contrapartida, as negociações das farinhas continuam baixas, influenciadas pela menor demanda, tá? Então, estamos aqui de olho. Seu Antônio, né? Temos que rezar. Temos que ser sempre vigilantes. Seu Antônio, não dá para baixar a guarda por nada. Pois então, Roberta, aqui, ó. Hoje o CPEA, confirmando aquelas informações preliminares que eu te dei ontem, de fato tivemos então essa situação, tá? Tem um artigo elaborado ontem com algumas informações do relatório do DERAL. Poderia mandar no WhatsApp? Pode mandar, com certeza. Mande, a gente vai postar aqui com o teu crédito, com o teu nome, né? A gente vai, obviamente, tem que passar pelo nosso chefe de redação, tá certo? Pessoal, o Ribeiro Gadbem, pode mandar, por favor, mande para esse número que aparece aqui na tua tela, 19997670241, repetindo, 19997670241. Por ali você pode mandar não só seus artigos, se você, assim como o Ribeiro, tem artigos para mandar, mande seus artigos, mande suas fotos. A gente quer você ali no Imagens do Dia, né? Na nossa seção do Imagens do Dia. São as fotos do Brasil que produz, como eu costumo dizer. Então, mande as suas fotos com nome, sobrenome, cidade, estado e uma legenda. Campo de trigo, lavoura de soja, lavoura de algodão, enfim, o que você quiser, tá? E ali você manda pra gente, a gente vai postar por aqui. E não se esqueça de acompanhar também o Notícias Agrícolas pelas outras redes sociais onde nós estamos. Então, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook, onde a nossa página é Notícias Agrícolas. Estamos também no YouTube, se você está nos acompanhando pelo Instagram, vá para o YouTube depois, se inscreva no nosso canal,
que é o Notícias Agrícolas Oficial. Ative o sininho, aí vai receber alertas sobre toda a nossa programação ao vivo, tá? Ao vivaço, tudo em primeira mão, como costuma ser aqui no Notícias Agrícolas. Um site que, como a gente costuma dizer no jornalismo, é o jornalismo hard news, ou seja, aquilo que tá acontecendo na hora, naquele minuto. E tô fazendo outra promessa, hein? Já já tá a notícia aí disponível para vocês sobre esses impactos dessa preocupação crescente na China com a variante Delta e um novo surto lá de coronavírus. A gente vai ter que entender qual vai ser o peso disso para os mercados, tá? A gente vai acompanhar, monitorar tudo muito de perto para que você tenha informações sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Pessoal, 9h38, eu vou ficando por aqui com o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, mas amanhã a gente volta a se encontrar. Bom dia, bom trabalho, até amanhã.